O clipping é uma palavra que ela vem do inglês aí, significa recorte de jornal. Então, indo bem ao pé da letra, como se fosse aquelas aparas de jornal quando você faz o recorte. Daí vem a ideia justamente de recortar o jornal em busca de uma determinada informação. O clipping antes era feito de uma forma bem tradicional. Pegava-se o jornal na banca, direto na banca de jornal, ou alguém iria entregar na sede da empresa, vamos falar assim, a clipadora, né? Tinha normalmente um batalhão de pessoas, porque você tinha que ler vários jornais rapidamente, fazer os recortes do cliente. Então, normalmente, pegava-se o recorte do jornal, colava numa folha, né, e mandava entregar lá na sede da empresa que era a contratante do serviço. Hoje tem muita informação circulando, então surgiram empresas que se prestam a monitorar as informações que circulam conforme o interesse das empresas, entidades ou indivíduos. Então o clipping é um serviço prestado, sobretudo para profissionais de comunicação, assessorias de imprensa, no sentido de monitorar, recolher e informar sobre o que sai nas plataformas noticiosas. Hoje, com a internet, isso aí melhorou da água para o vinho. Então, hoje, na verdade, é tudo feito praticamente eletronicamente. Você coleta as informações direto na internet. Vários jornais, que são os principais meios de comunicação, já estão em formato digital. Então, isso facilita muito. Você tem um ganho na qualidade de imagem, consequentemente na leitura, menos cansativo, né? Imagina você pegar uma folha de papel e ficar lendo lá aquele jornal. Alguns colocavam até o jornal original, então aquela leitura cansava. Então hoje não, você tem aquilo digital, você pode fazer uma busca por palavra-chave direto num texto, numa determinada parte do texto. E a rapidez, porque isso é feito durante a madrugada e já é enviado, na medida que você está coletando uma matéria, você já pode encaminhar para o cliente, né? Então, via e-mail ou disponibilizando um acesso para ele em alguma página, por exemplo. Na verdade, a gente não tem leitor, não existe mais uma pessoa lendo o jornal. A gente trabalha com softwares de reconhecimento de palavras-chave e usa a inteligência a nosso favor. É feito um cadastro, onde a gente vai lá e valida aquelas palavras que estão citadas no texto, né? Ou seja, eu pego um jornal, digitalizo, passo um reconhecedor de caractere nesse jornal e dali eu extraio as palavras que são palavras-chave do meu cliente. A gente faz aqui a parte de TV e rádio também, então são coisas que não param. Então você tem, por exemplo, um jornal de uma emissora, das principais emissoras de TV, eles terminam às vezes meia-noite e 40, 1h da manhã. Então a partir daí eu já tenho gente aqui editando esse material, vendo o que foi falado sobre os clientes da gente, para já disponibilizar no mesmo... tem questão aqui de em meia hora tem que estar com a notícia no ar. Quando o cliente chega na empresa, ele já quer receber o clipe. Antigamente era assim, 9h da manhã o cliente chegava, já queria receber, já abria o computador, já queria receber o clipe. Hoje em dia, 6h30 da manhã, o presidente da Casa da Moeda, ele quer ler o clipe no celular, entendeu? Os ministros estão malhando na academia, ele já fica lendo o clipe no celular. Então, quer dizer, cada vez está sendo mais ofegante, mais assim, essa pressão do horário, né? Cada vez mais cedo. As empresas hoje contratam o clipping para analisar dados sobre assuntos como possíveis investimentos, áreas de potencial investimento, concorrência. Tem muitos clientes que analisam notícias, tá? Fazem pesquisas de notícias sobre concorrentes e usam isso para lançar produtos, para investimentos de marketing, para... enfim, é um trabalho estratégico, vamos dizer assim. O clipping hoje ele atende as empresas de maneira estratégica. É impossível você fazer isso como pessoa física. Então você precisa, no caso aqui da minha empresa, Diagrama Comunicações, a gente, quando tem um cliente que inclui no contrato o serviço de clipping, né, ele quer saber o que saiu sobre a sua empresa, a gente subcontrata de uma empresa especializada que tem todas as condições técnicas, tem esse robô, tem o software, tem equipes, né, que fazem esse monitoramento. Ele serve como uma ferramenta estratégica de planejamento. Com o clipping você tem condição de perceber a presença da entidade que você representa ou a presença de você enquanto artista, por exemplo, na imprensa, na mídia, de que maneira está sendo divulgado conteúdo sobre você, se positivo ou negativo, e ao longo de algum período isso se torna um arcabouço estratégico de informações
para que você possa desenvolver seu planejamento estratégico, seu plano de comunicação, para que você possa combater determinada informação ou complementar alguma outra informação. Então você consegue ter uma visão micro, ou seja, do que sai em relação a quem você como profissional de comunicação assessora, ou você como um artista também vai ter, e a visão macro do que está acontecendo no mundo, conforme aquelas notícias, conforme o que aquele clipping seleciona para você. Hoje em dia o clipe está mais independente. Antigamente ia para a assessoria de comunicação, ia para o jornalista, assessor de imprensa do diretor da empresa, né, ou para o ministro, né, para o secretário e tudo. E depois o jornalista repassava para, olha, saiu tal notícia. Hoje em dia não está mais independente, já vai direto para a pessoa interessada, no caso, né, os protagonistas das notícias, né. Então eu trabalhei para a STF, então os ministros eles recebiam isso 7 horas da manhã. Eles só chegavam no STF 2 horas da tarde, a sessão começava 2, 3 horas da tarde. Mas eles recebiam isso 7 horas da manhã, eles não saíam de casa, eles não iam para o STF sem ler o clipping, porque o nome dele está toda hora na mídia. O clipping é muito importante porque ele é usado para monitorar a imagem daquela empresa ou daquele órgão governamental, daquela ONG, o que seja. Né? As agências de comunicações, elas trabalham assim. Estão trabalhando com a notícia. Tem as notícias provocadas, tem as notícias espontâneas. As notícias provocadas são aquelas que eles fazem, os releases da instituição, e mandam para os jornais, né, é o tal dos releases que vão para os jornais, que vão para as revistas e também são procurados numa entrevista, alguma coisa assim. E as notícias espontâneas que todo mundo quer que seja positiva, entendeu? São aquelas que são assuntos do dia a dia. Além do monitoramento, hoje as empresas oferecem, vamos falar assim, monitoramento de notícias tradicionalmente, monitoramento de anúncios, algumas fazem, outras não. Aí você tem também aonde você faz esse monitoramento. Isso diferencia algumas empresas. Nós aqui fazemos esse monitoramento em todas as mídias. Então a gente cobre mídia impressa, que são jornais e revistas, internet, televisão e rádio. A internet hoje não é uma ameaça para as empresas de clipping. Eu não considero uma ameaça. Eu considero um aliado, um excelente aliado. Quanto mais estiver tendo informação sendo divulgada na internet, quanto mais sites estiverem surgindo, mais blogs estiverem surgindo. Hoje você não tem só os sites, hoje qualquer jornalista monta o seu site e vira um blogueiro e vira um disseminador de comunicação, de informação. Então, para mim, quanto mais blogueiros estiverem surgindo, quanto mais sites de notícias estiverem surgindo, para mim, melhor. Significa o quê? As pessoas não vão conseguir dar conta de monitorar todos esses sites. Acho que a tendência vai ser até essa, vai ser você parar de ficar enviando as notícias e enviar realmente um resumo, sabe? Um texto bem escrito por um jornalista. Então, assim, dizendo, realmente, o que de mais importante aconteceu é isso. Daí, se você quiser ir a fundo, detalhar mais ou menos o que está acontecendo, aí você vai numa página lá e verifica todo aquele conteúdo que foi monitorado ao longo do dia. Eu faço monitoramento de redes sociais, entendeu? É diferente, mas a dinâmica é a mesma, tá? A dinâmica é a mesma, só que até mais popular, né? A abrangência e tudo, mas a dinâmica em questões de o cliente estar no Facebook, alguma coisa assim, essa preocupação desse monitoramento é o mesmo. Nossa análise técnica, né? É uma coisa assim, aí tem avaliação, tem mesma coisa, relatório mensal, relatório diário, análise, foram tantas citações e tudo, mesma coisa, só que é nas redes sociais. Fundamental do serviço de clipe é ele conseguir efetivamente pegar todas as matérias que saem sobre essa instituição, esse cliente, e eu sei que é impossível pegar tudo, né? Realmente, imagina um país continental como o nosso, você não vai conseguir pegar tudo, mas tem que pegar o principal, tem que pegar o que sai nos principais veículos de comunicação de massa naquela área geográfica determinada. Pontualidade, precisão, o que é muito difícil, tendo em vista que atrás da máquina, atrás do programa, do software, tem um ser humano, mas é essencial que o clipping tenha pontualidade e tenha precisão. Enfim,
se eu tenho, né, no nosso caso aqui, no caso da CNC, a gente precisa que esse clipping ele acompanhe de uma maneira próxima e precisa tudo que sai, que cite a entidade e também que interesse a ela. Porque muitos assuntos, projetos de lei, assuntos ligados à macroeconomia nos interessam e não nos citam, podem não nos citar a priori. E tem outros assuntos em que a gente é citado como, às vezes, fonte de informação. A atividade hoje no Brasil ela não é regulamentada, não existe. Apesar de ser um serviço bem antigo, não tem uma regulamentação. Agora está começando a ser discutido a questão de direitos autorais, mas é um serviço que não é regulamentado. A gente segue alguns sindicatos da área de comunicação, mas não é uma atividade que ela é regulamentada. Então, não existe ainda uma regra e agora isso está sendo discutido. Legalização, eu acho que está na atividade costumeira. Eu não sei, eu acho interessante ter alguém no Congresso para poder legalizar essa questão, entendeu? Assim, olha, atividade de clipe, atividade de recorte, indexação de notícias, tal. Criar uma lei para isso, entendeu? Que é uma atividade lícita. Em relação ao tema direitos autorais, assim, essa é uma discussão, assim, eu não considero que viole direitos autorais, mas eu acho justo que o autor, talvez, vamos falar assim, quem realmente escreveu a matéria, que tenha algum reconhecimento melhor do que daquele trabalho que foi feito. Lá fora já existe, e é uma coisa muito bacana e funciona. Eu não acho que viola porque eu não sou concorrente deles. Uma coisa é eu ser uma empresa jornalística, de apuração, de redação, que tem os mesmos profissionais, né, que ele pegar a matéria dele, porque algum jornalista lá está pagando jornalista, tudo, pegar a matéria dele, botar no meu jornal e vender o jornal. Então, quer dizer, isso eu acho que é violar direito autoral. A ABEMO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Monitoramento de Informação, hoje existe para quê? Para justamente tentar unir as empresas desse setor, né, e a gente discute muito a questão de regulamentação, do que pode ser feito, o que não pode, uma vez que não existe uma regra definida. A gente aqui tem trabalhos que são divididos. A minha empresa está no Rio de Janeiro e em São Paulo, e eu não tenho abrangência, talvez, numa empresa que esteja em Rondônia. Então, eu preciso ter um parceiro lá em Rondônia para pegar, por exemplo, uma matéria de uma TV, de uma rádio, uma vez que o sinal não chega aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Os jornais físicos você até consegue, com atraso, mas tem clientes que não toleram. Informação sempre vai existir. Então, assim, a informação sempre vai existir. Notícia, acho que vai estar sempre existindo. Então, a tendência aí é o quê? Para mim, eu acho que as pessoas cada vez mais vão ter menos tempo de parar, talvez, e ficar lendo. Vamos pensar assim, não uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica, as grandes corporações. O pessoal não vai ter tempo de parar e ficar lendo todas as notícias. O que é mais importante? Eu acho que vai ganhar o diferencial aí a empresa que realmente pegar e falar assim, olha, caramba, aquela que consegue compilar o que de mais importante está acontecendo naquele dia. Hoje em dia, né, outras plataformas acabam dando mais velocidade ao fato e à informação. De manhã sai uma matéria com uma informação, ao fim da tarde pode sair outra matéria com a evolução daquele assunto. E dependendo da plataforma, ela vai ter um enfoque diferenciado. Jornal, internet, mídia social. Então, eu acho que essa é a importância de ter tudo isso amarrado de uma forma alerta. É uma ferramenta estratégica de planejamento. Com um clipe você pode traçar cenários, né, de como pode evoluir a imagem da entidade ou da empresa ou da pessoa que você assessora. Por parte das empresas prestadoras de clipe, eu acho que cada vez mais é importante ter os olhos abertos para as novas plataformas e para as novas alternativas de oferecer o produto clipe. Não sei, um aplicativo, por exemplo, não estou dizendo que existe, não conheço, mas talvez eu esteja dando uma ideia aqui, um aplicativo, né, o impresso já é o tradicional, mas enfim, existe uma série de possibilidades a serem exploradas conforme a necessidade do cliente. O foco também tem que ser isso, a evolução com o olhar voltado para o que o cliente precisa. Não adianta você também enviar um relatório, um boletim com 1000 matérias, sendo que 2 interessam a ele. Você vai estar fazendo com que ele perca tempo, então isso também é importante. Valorizar o serviço. O serviço vamos falar assim, né? A gente separa um pouco, a gente fala muito clipping e a gente trata como monitoramento de informação, né? Por quê? Porque o clipping remete muito para aquela coisa
Na nossa visão, aqui em Info4, o clipping remete àquele trabalho artesanal, lá atrás. De simplesmente retirar uma notícia, colar numa folha e enviar para o cliente. Quando a gente fala do monitoramento de informação, é porque eu não necessariamente preciso te mandar a notícia. Eu posso só ter monitorado o que o jornal está falando, não preciso te mandar a notícia e eu posso resumir para você o que a mídia está falando. Então, eu te mandei notícia? Não, não te mandei. Eu te entreguei uma coisa mastigada. Então, daí por isso que a gente trata muito essa questão do monitoramento de informação. Hoje, nenhuma empresa, eu desconheço qualquer empresa vamos falar assim, de médio, grande porte, que não tenha um serviço de monitoramento de informação. Todas têm. Ou fazem dentro de casa, ou contratam de terceiros. A mídia como um quarto poder. Então, ela tem a sua força, né? Então, ela te levanta e te derruba.